podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Rogério e Thay, eu estou muito orgulhosa aqui de estar com vocês, porque vocês vão falar de um assunto que eu não domino, né? E eu adoro coisas que eu não domino, porque daí eu passo a conhecer essas coisas, obviamente, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com a Thay Iacones, que esteve aqui a semana passada, e com o meu querido amigo Rogério Coelho, que foi meu professor, que me ensinou coisas novas, como o Islã, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Olha que vergonha, uma professora de literatura, de letras, que não tinha escutado falar no Islã. Mas depois que eu tomei conhecimento disso, eu achei muito bacana e já faço a maior propaganda, já quero que todo mundo faça poesia periférica, que pode se chamar, é assim? Poesia periférica? Também. Melhor do que marginal, né? Também. Vou dar no mesmo. Dá no mesmo? Alguns são de marginal, periférica. Então, eu tive não, fazendo... Não exatamente, mas... Eu tive fazendo uma... Como é que chama aquilo de ficar se metendo nas redes sociais dos outros? Stalkeando. Então, stalkeando. Fiquei stalkeando as tuas redes sociais, Rogério. Aí descobri isso, poesia periférica, poesia marginal. Então, eu estou com a Thay, que mora em Itajaí, mas que agora está em São Paulo, que é slammer, e o Rogério, que é slammer master. É isso, Rogério? Isso, Sejam bem-vindos, vocês dois. Muito obrigada. Obrigada, Catita. Muito obrigado, né? Muito honroso, né? Para mim, assim, fiquei muito ansioso por esse papo, porque você só entrevista gente famosa, gente grande. Que nem vocês, que nem tu. Gente cheia do mainstream aí, e aí eu fiquei assim, eu falei, só. será que é comigo mesmo? É contigo mesmo. Olha, e ontem eu assisti aquela final como que chamou? Do Slime G? Do Islã. Isso. Mas tinha um outro nome também ali, que era um final, né? Era uma final, né? Clube da Luta. Clube da Luta, isso mesmo. Final do Clube da Luta. E tu fizeste maior sucesso ali, hein, Rogério? Eu fazendo sucesso, nada. Esses poetas aí, muito bons, né? Muito eu fico bons. só ali no meio, né? Todo me apegando um pouquinho, né? Encostando nos poetas que são maravilhosos. Aí eu vou tirando muito um proveito legal. ali. Eu gostei muito deles todos, assim. Fiquei encantado. E aquela moça que ganhou, eu acho que ela se destacou muito, assim. Eu que conheço pouco desse tipo de poesia, mas eu acho que ela se destacou muito desde o início, assim, desde a primeira rodada, né? E eu estava conversando com a Thay paralelo, né? E a Thay estava assistindo outras coisas lá, e eu digo, me explica como é que é a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada. Ela disse, não, são 3 rodadas. Então tá certo. Ontem tava uma confusão, né? Que ontem tinham acho que umas 5 finais de slam acontecendo, e esses dias estão tendo muitas finais de slam, né? Então até domingo a gente deve ter aí bastante final dos locais para conseguir chegar no regional, né? Então, para fechar o regional do Paraná, fechar o regional de Minas, de São Paulo, enfim. E eu estava sendo jurada em um, acompanhando os amigos que estavam competindo nos outros, que eu fiquei de fora das competições, só participei de um, falei, não, tá bom, vou ficar nessa, assim, quietinha, tô só de jurada por enquanto, mas estava uma correria e eu fui pescando um pouquinho de cada um, assim, consegui pegar um pouquinho do Clube da Luta também, mas a gente de jurada tem que ficar atenta, né? Não pode passar somente jurada de final. Conta uma coisa, Rogério. Eu lembro que tu falaste, quando tu estivesse aqui naquele projeto do Sesc, que tudo começou no bar que o teu pai tinha, era isso? Pois é, esse foi o sarau, né? Quando a gente já tinha um coletivo de teatro aqui, que chamava Companhia Crônica, e eu era dramaturgo, e a gente se aventurava a fazer várias coisas na comunidade, né? O Cinemark, o cinema de favela e outras coisas, o teatro na quebrada também. E aí, já começando a estudar um pouco literatura marginal, um pouco na
faculdade, eu tinha acabado de entrar na Letras, eu entrei num projeto com a Ivete, que é uma professora daqui, que era Literatura e a Rua. Eu fui fazer uma iniciação científica, fiquei conhecendo um pouco, assim, me deparei com uma obra do Ferrez e tal, e comecei a entender um pouco, e eu estudava com o irmão da Cidinha da Silva, né? A Cidinha da Silva, uma escritora, estava começando a escrever naquela época, e me falou do Sarau da Cooperifa, que já tinha desde 2001, isso era em 2007. E aí a gente foi lá, falei, tem que ir lá nesse sarau. E aí, no sarau da Cooperifa, tinha poucos saraus na cidade nessa época, o sarau do Binho, o Elo da Corrente, né, em São Paulo. E aí, eu fui no sarau, já conversei com o Sérgio Vaz, e aí era um dia que o Mano Brown estava lá também, eu já falei com ele, e o Alan da Rosa, e essa galera, né, estava ali. Eu falei, a gente tem que fazer isso lá. E meu pai tinha um boteco na periferia daqui de Belo Horizonte, fiz com outra cidade, que é Ibirité. E aí falei, a gente vai ter que fazer isso lá. E voltamos para cá com essa missão, assim, eu, o Carlos, o Gessé. E aí começamos o Coletivo Voz nos mesmos moldes da Cooperifa, que naquela época era uma quarta-feira à noite. Na primeira, a gente já ligou para lá no celular, não era nem smartphone, né? No celularzinho, que a gente colocava no Viva Voz, recitava aqui em Belo Horizonte, a gente aplaudia aqui. Foi um começo, assim, dessa história. Então, era o sarau, nessa época. Como eu sou paulistano, de nascença, minhas raízes são mineiras, né? Eu souamineirado pelas raízes e por ter voltado para cá, muito novo, eu sempre tenho esse elo, né, de transição com São Paulo. Então, o sarau foi assim e o slam também. Em 2013, nós fomos a São Paulo, convite do Thiago Peixoto, da Carol Peixoto e tal, Luz Ribeiro e tal, e a gente fez um intercâmbio nos saraus, os poetas ambulantes, sobrenome Liberdade, e aí no slam do 13 e tal. E ainda não conhecia a Roberta, mas aí o Thiago falou, não, você tem que fazer isso lá, você tem que fazer isso lá. Daniel Michoni também ficou na minha cabeça, não, você tem que fazer isso lá. E a gente voltou para cá mais uma vez na missão de começar. E aí começamos o Slam Clube da Luta em 2014, primeiro Slam de Minas. E aí sempre nessa troca, né? Aí depois do Slam Clube da Luta foram aparecendo outros e a gente foi fazer a final também estadual, né? A gente é responsável por fazer a final estadual e hoje são 28 estados, todo o estado, né? São 16 cidades de Minas e aí a gente organiza estadual. Já vai ser agora, de 8 a 11 de Puxa, que setembro. legal, hein? Então vamos reunir todo esse Se proliferou é, isso, né? Eu tenho acompanhado bastante, eu acompanhei esses dias, estava o Isla do Amor, depois peguei o Racha Coração, o Daca também, que é mais para a região lá de Uberaba, né? E, cara, o que eu fico muito feliz, assim, nesses movimentos de slam é justamente aquela questão da gente abrir espaço para esses poetas que nunca foram, nunca se entenderam como poeta porque não seguiam aqueles padrões, enfim, e a importância da mensagem, né? Tem aquele ditado que a gente fala muito que não é pelo 10, não é pelo 10, não é pelo 10, não é pelo 10, é pela mensagem. E ok, né? É competição, gente, é competição. A gente gosta do 10 também, mas é pela mensagem, porque eu mesma eu nunca cheguei assim em ganhar a final, porque chegava uma hora que eu falava assim, ai, não, esse texto aqui ele é até bom, mas eu vou falar essa outra porque eu preciso responder o que fulano falou ali, ó. Eu vou Legal, falar que outra legal. poesia, mas... E daí acaba sendo também essa troca, né? E como a gente se alimenta, quanto mais a gente consome. Período de pandemia, como foi legal essa diminuição, né, do slam também, porque tá todo mundo participando do slam em todo lugar, não tem mais as barreiras do estado, da cidade ou de pertinho. E como a gente está conhecendo uma galera assim que meu Deus, é um bando de lírico bereto. Senhor. Eu que conheço pouco, já estava brava com o jurado ali, que não deram 10 total para a guria, 9,9. Por que tiram 0,01? Diz por quê? É uma coisa assim, isso que está aí fala tem muito a ver com o que a gente acha de competição também. Assim, né? No início, muita gente ficava, poxa, a gente conhece sarau, não precisa competir, para que poesia precisa competir? Depois as pessoas já foram e já entenderam qual que é a parada. Isso, assim, o que a gente faz é abrir espaço para que as vozes sejam colocadas, para que a gente consiga trocar uma ideia, para que a gente, né, consiga entender. Eu costumo dizer sempre assim, em poesia não se compete, mas em
se compete estarmos aqui, né? A competência de estarmos aqui, né? Ouvindo, né? Trocando ideia. E isso que você falou de mudar a coisa, né? No meio, né? Para responder alguma coisa, isso acontece direto, né? É o movimento da performance expandida mesmo, porque é ali, né? A poeta de slam, ela vai, por exemplo, com uma ideia dos 3 poemas que estão na cabeça, mas as notícias do dia, a previsão do tempo, o carro que passa na rua, alguém que fala alguma coisa, isso muda o tempo todo. Isso muda na cabeça das pessoas o tempo todo. Por exemplo, Pierre, que foi em 2019, né, para a França, que saiu daqui, né, do Clube da Luta, e ele foi para lá, para o Slam BR, e ele fez um poema na escada, no degrauzinho do palco, quando ele ganhou a final do Slam BR. Então, assim, é do momento, né? E já fala assim, poxa, eu quero dizer isso, estou sentindo tá aqui aqui, agora. né? E aí ganhou o Slam BR com o poema na hora. E eu acho que tem isso, muito disso mesmo, né, do slam, que é aquele sentimento. Ele é uma poesia de resistência em todos os sentidos. O que eu acho que é muito massa, assim, dessa questão do slam, que a gente fala que é poesia de resistência, né? É marginal, periférica, mas ela é uma poesia de resistência mesmo. E nesse sentido, e dentro dos movimentos que tem tido, falar de luta é falar de resistência, falar de amor é falar de resistência, falar das questões que nos afundam, que nos consomem, que nos afligem, é resistência. Recentemente criou-se lá no Rio de Janeiro o Slam 88 também, que é uma galera que tá comendo tudo quanto é slam. Eu ainda brinco com eles assim, vai chegar os Azuma, Monra e não sei o quê, e a Preta Poética e a Árvore Bonita, e senhor, esse povo fala, eu vou ficar quieta, porque não dá nem... E eles criaram, e foi muito massa, eles criaram um slam todo focado na questão também das pessoas que estão se matando, do suicídio, e que tem que se falar sobre isso. Então, tem uma variação muito grande, né? Ontem eu estava como jurada do Isla do Orgasmo, né? Então, as temáticas vão surgindo e a gente vai tendo que se adequar àquelas temáticas, vai estimulando a gente a escrever. Alguns slams também que têm mudado o tempo. Agora vai ser poesia de 1 minuto. É poesia de 30 segundos. E isso vai motivando a gente também, né? A mudar um pouquinho a chavinha na cabeça. Eu brinco que eu não sou slammer, porque eu tenho dificuldade de escrever poesia longa. Né? Eu fico toda hora querendo terminar a poesia e daí falo, não, vou escrever mais um pouquinho, vou. E tenho até medo, assim, de falar as minhas poesias mais curtinhas. Mas o problema, ele começa a falar e o negócio é interessante. Tá dando 3 minutos, hein? Tem que terminar que você vai perder nota. Sim. Eu posso dizer que a poesia marginal, ela é igual a qualquer outra poesia, apenas tem uma forma diferente? Posso, né? Olha, pode falar, Thay. Pode falar, Rogério. Não, pode falar, por favor. O Sérgio, ele sabe com essa quando eles falaram assim, mas as pessoas que não moram na periferia podem fazer poesia periférica? Fala, pode, mas não vai ficar bom. Tem aí uma mistura que está na forma, né? Está um pouco nos temas, né? Que estão no entorno. E nessa poesia marginal que a gente está encontrando agora, marginal e periférica, né? Tem gente que vai mudar isso um pouco, né? O Tiaraju vai falar isso na dissertação dele, e o Alan da Rosa também vai falar isso, porque ele prefere periférico a marginal. E aí, assim, tem essa requerência de um lugar de que se fala, né? Além do lugar de fala, um lugar de que se fala. Ficou inaugurado, né, que pessoas, né, que pessoas que escrevem literatura marginal são pessoas que vivem à margem, pessoas que estão à margem. Sim. E que falam a partir dessa margem. Então, legitimado por essa geografia. E aí, assim, esse cara acaba definindo um pouco essa forma que a poesia se apresenta. Tanto escrita, né, com essa resistência de várias formas, quanto na fala. Quando se fala, é quase indissociável aquele eu lírico que a gente conhece do eu do CPF. Né? A pessoa fala para autorrepresentar-se, fala da sua rua, fala da sua vivência.
fala do seu movimento, o que ele vive ali, mesmo que sob uma capa permissiva do eu lírico, né? Mas ele se expõe, é uma exposição, é uma Sim, sim. autorrepresentação. Eu comecei a ler a obra do João do Rio. João do Rio viveu em 1900, né? Fizemos um espetáculo aqui da Alma Encantadora das... Ah, é? Então, ele fazia mais ou menos uma escrita marginal, assim, né? Porque ele ia, na verdade, ele não era daquele lugar, mas ele ia nos lugares para conhecer aquilo, né? E falar sobre aquilo, né? O João do Rio, ele vai ficar mais ou menos no lugar do Flaner, né? Ainda no lugar do Flaner, Sim, né? sim. Aquele que olha de Ele usa, fora sem ele usa inclusive, interferir. esse termo, né? Isso. Sem interferir, sem ter vivência ou sem se envolver, né? Naquilo que ele Ele é um escreve. observador, na verdade, né? Observador. A diferença desse que vem, né, de agora, desde a literatura marginal da década de 70, né, dos poetas que mesmo burgueses, né, assim, tinham uma contracultura, né, contra o mercado editorial, e aí fizeram essa marginalidade, né, pela contracultura, mas que estão inseridos naquele lugar de observação, né? Falam do lugar, estando inserido nele, olhando em volta, recebendo, interferindo e fazendo interferir, porque de hoje está arriscando o chão. Olha, se você não está muito concordando com o que eu estou falando aqui dos machos, você está do outro lado dessa linha, do seu lugar, tá ligado? Se Sim. você não está concordando com o que eu estou falando aqui dos brancos, você está em outro lugar. Então, posiciona, né? Então, a forma como a pessoa fala, como os poetas falam, como a matriarca, é o nome dela, né? A matriarca falou ontem, assim, com muita propriedade, né? A maneira como ela falava, isso influencia muito, né? Na hora de fazer o julgamento, no caso da banca lá. É isso? A performance, ela faz parte, isso, né? Isso. A performance, ela faz parte do que é julgado. E, na verdade, assim, o que eu acho muito bonito do slam é que ele é para ser falado. Quando você pega um slam e lê, ele não vai ter a intensidade, ele não vai ter a emoção, você não vai conseguir, lendo ele, se você não falar em voz alta. Eu tenho um livro da Mel Duarte, é uma das organizadoras do... Era, na verdade, né? Ela se afastou recente do Slam das Minas SP, que também tem uma história bem bacana aqui em São Paulo, que é Poesias para se ler em voz alta. Porque o sentimento da poesia, ele vem, e o entendimento também daquela poesia, vem quando você escuta. Porque não tem uma métrica específica, não tem uma rima exata na linha, encaixadinha, e aquela formatação que tem os poemas que a gente conhece no colégio, por exemplo, que a gente estuda, né? Aqueles poetas que a gente estuda. E dentro disso vai se significando muita coisa. E qual a importância, né, que eu vejo? A periferia foi retirada desse lugar, né? De poder se dizer escritor, poder se dizer poeta, e ter a propriedade disso. E o slam, os saraus já resgataram muito isso, porque que é uma abertura. Essas pessoas têm tanto para dizer e tanto para ser dito que não cabe num padrão, não dá para se falar com métrica e uma rima dentro de um verso alexandrino, sabe? Não tem como colocar isso. Sim. O Rogério fez com a gente uns exercícios assim, né, Rogério? Que a gente tinha que falar, olhar um para a cara do outro e simplesmente falar, meu Deus do céu, né? Assim que nem xingar ex-marido, assim, Xingar ex-marido talvez seja mais fácil, né? Ou mais difícil, dependendo da situação. Mas... Eu me lembro que eu fiz com o Ricardo, eu... lembra? Eu fiz com o Ricardo tem quase, eu acho que tem 2 metros de altura. Eu tinha que olhar para a cara do Ricardo e dizer um monte de coisa. Lembrando porque eu comecei a participar de slam no formato online, né? Daí não dá para ter tanto, você não tem o acesso às outras pessoas que estão assistindo. Mas dentro dos saraus e de algumas apresentações que eu já fiz, a minha maior alegria é quando eu começo a ver aquele pessoal que vai levantando e saindo, aquele pessoal que vai olhando pra minha cara com cara de eu tô muito puto com o que você tá falando, porque é pra isso que eu tô falando, entendeu? Eu não tô falando pra ninguém ficar feliz com o que eu tô falando, não. Exatamente. Tá me incomodando, eu tô falando pra te incomodar também, entendeu? Exatamente. E isso que é gostoso, né? O povo ficando
putz, irritado, e saindo, e andando, e quando você vai falar alguma coisa, por exemplo, Azar, né, né? pro homem, branco, cis, hétero, e você Sim. fala, isso, vai embora mesmo, tá incomodando. Se incomodou é porque ele está reproduzindo, né? Eu falo sempre isso, assim, poxa, vai no Islã. Se te incomodou, é porque você ainda está fazendo isso. Você ainda está Exato. você ainda está reproduzindo isso lá, né? Tá te afetando, né? O seu ego, é porque tem alguma coisa errada. Eu, sobre essa coisa do falar, né, para o outro, eu ainda no sarau, eu comecei a perceber, né, antes de ir para o mestrado e foi fazer o que eu fui fazer lá, que é a descrição, né, dos poetas, da performance, eu ficava muito interessado de onde vinha esse treinamento, né? Porque como eu estava no teatro e na poesia, eu ficava observando, assim, as pessoas do teatro têm um treinamento, né, para dizer um texto. Nem sempre é aquilo que eles querem dizer, mas tem um treinamento corporal, né, projeção de voz, né, que a gente trabalha no teatro. No sarau, as pessoas não tinham, chegavam e liam. E aí, quando elas repetiam aquilo de outra forma. Iam repetindo, iam gesticulando de outra forma, iam se movimentando de outra forma, colocando tonalidade no texto de formas diferentes, experimentando. Então, esse exercício de repetir era uma coisa. A outra é esse movimento de dizer uma verdade, né? Dizer aquilo que você quer dizer. E aí eu chamei a dissertação de palavra, que foi o nome da nossa oficina, né? Isso vem de uma coisa que eu trabalhava no teatro com estudantes, eu colocava um vídeo de uma indígena que estava revoltada com uma invasão, né, dos poceiros lá da região do Mato Grosso, invadindo as terras indígenas, e ela com uma maraca na mão, um chocalho, e dizendo, e falando aquilo, e aquilo ia repetindo o som, porque eles precisam sair de nossa terra, e nossa terra foi conquistada pelos nossos antepassados, e aquele chocalho crescendo, né? Ela não estava percebendo que aquele chocalho estava na mão dela e imprimindo aquela força, aquele ritmo, aquele jogo com que ela estava querendo falar. E aí eu comecei a pensar assim, eu falei, cara, esses poetas e essas poetas, eles querem muito mais dizer antes do que se movimentar ou entender que tem um corpo se mostrando. E aí é essa palavra que se transforma em ação. Então, esse movimento de querer dizer aquilo que se quer dizer naquela hora que se transforma em ação, né? É uma palavra que gera uma ação, uma palavra que puxa o gesto, é a palavra que faz com que isso. Eu só queria mostrar aqui para Thay, porque em 2015, quando eu estava colhendo uma grana para ir para Paris junto com o João, eu estava na pesquisa ainda, consegui um pouquinho de dinheiro lá no mestrado e tal, e aí eu fiz esse zine para vender. E aí, olha como é que ele chama. 3 poemas em voz alta. para se ler em voz alta. Aí, uma Ai, peça de ainda teatro tem barro. para vender esse daí? Eu quero Né? um. É. Esse Ah, aqui, Isso é o único que tu tem. 2015, né? Esse é o único que sobrou. Eu saía para vender na rua, no boteco, nos bares e tal, arrumar um dinheiro para poder viajar e tal. E aí ficou para isso, ficou esse aqui só para mostrar mesmo. Mas é isso, é essa poesia que não se muitos poetas escrevem para falar. Muitas vezes eles falam antes de escrever. Não tem uma equação correta assim. Então, eles vão falando e Legal isso, repetindo. Então, né? conheço. Muitas vezes eles falam antes de escrever. Poesia oral, eu vi também, eu acho que na tua descrição, que tem uma poesia oral, né? Sim, sim. Primeiro tu É a diz a poesia poesia, falada, a né? poesia oral. Exatamente. Assim. Às vezes ela é produzida na fala. Os meninos do rap têm muito isso, porque com o costume de fazer o freestyle, que são as batalhas de rap, eles fazem isso o dia inteiro. Então, eu já Sim. tive amigos assim que ficavam dentro do ônibus, e não sei o quê, batalhando, falando da rua, e do cachorro, e não sei quem, da pessoa que passa e tal, da bolsa, da cor, do filme, e vai ligando. Eles têm essa É mobilidade. como repentista, né, Rogério? Sim, os repentistas são os primórdios do Islã, né, eu acho. É verdade. A gente sabe na literatura que tem histórias de escritores que faziam isso no jornal, né? De escrever em resposta ao que o outro escreveu, né? Mas não é olhando o olho no olho, né? Escreve no jornal. Aí na outra semana sai a resposta e o outro faz uma tréplica, uma réplica e uma tréplica. Bem Ali na legal. hora, né, da batalha, É outro na papo, né? hora. É Ali outro eu falo papo. que são só para os mestres e para as mestras. eu acho que algumas batalhas elas têm um peso assim na hora que você está competindo muito grande. Quando você pensa no Isla Guilhermina aqui em São Paulo,
Cara, primeiro que é difícil de entrar, né, cara? É difícil você conseguir competir no Guilhermina. E daí, se você consegue, se você chega numa final, cara, é a final, é gente muito boa que tá lá e você fica nervoso mesmo, porque é nervoso por Sim. estar ao lado de pessoas que você admira muito, né, o trabalho, nervoso porque você sabe que o negócio não vai ser fácil, sabe? Porque você pode ter confiança no seu texto, mas você sabe que, pô, vai ser complicado, que é muita gente boa dizendo muita coisa importante, mas no final, pô, olhar para a cara de cada um daqueles poetas e ver a potência que tem esse movimento, é tão gostoso ver isso crescendo e ver o Brasil sendo representado e muito bem Muito legal. representado. Quando chega lá na França, numa final mundial, maravilhoso, é demais. É muito bom, é muito bom. Eu lembro que quando eu fui lá no Slam Guilhermina, eu falei com o Emerson, eu vou de BH só para ir no Slam da Guilhermina, tá bom? Então, coloca minha inscrição uma semana antes, por favor. Né? Que é difícil, assim, né? E eu cheguei lá, assim, só mostra, assim, e eu falei assim, velho, eu vou ter que mandar aqui, porque, né? E tudo no gogó, assim, né? Sem microfone e tal. E é isso mesmo, né? É uma tensão, assim, que a gente fica ali naquela hora como se sua vida dependesse daquilo. Eu confesso que ainda não me aventurei mais muito porque poxa, eu não tenho nem coragem. Eu vou olhando para um, para outro e falo, ai, cara, eu vou ficar bem quietinha no meu canto, só assistindo os povos, porque é demais para mim. Não tenho nem roupa para esse evento. Ah, meu Deus. Olha aqui, ó, eu tô com esse livro aqui, ó, maravilhoso, que eu ganhei de um amigão, que é Ócios no Ofício, uma antologia organizada pela Karine Oliveira, que eu acho que ela estava lá ontem, não tá? Então, eu cheguei a procurar alguns escritores aqui Karine também Oliveira estavam aí, mas lá. é Karine Bastos como poeta. Tava a Joy, né? Tava, sim. Eu fiquei ali, vasculhando a Joy, ali. sim, que faz o Islã Avô Amor, né? É isso, muito boa ela também, né? Muito são alguns bacana. poetas. Esse livro é maravilhoso. Ó, Thay, Essa eu tenho e tu coletânea... não tens, ó, Thay. Eu vou aí pegar emprestado contigo para ler qualquer dia. Eu tenho Eu e vou tu ver se não. Karine ainda tem, que eu mando para a Thay. É uma coletânea que nasceu nos tempos de pandemia, né? E para fazer entender, então é bem legal. A gente fez na verdade, a Karine, né? Que tem a editora Venas Abertas, tem aí vários livros. Foi uma potência. Em 2 anos ela já teve publicado 29 títulos, né? Agora já está mais de 38 títulos. Tem uma coletânea super importante, Raízes Históricas, né? Que são só mulheres negras de todo o país. Está na 3ª edição já. Tem outro com os homens negros também, que está na 2ª edição do Raízes. E tem várias coletâneas de livros de bolso dos poetas dos slams também. Então foi bem massa, assim. A editora é bem legal. Aí no meio da pandemia, ela fez um projeto, um crowdfunding aí, para arrecadar uma grana e para distribuir cesta básica e tal, e publicar o livro. E foi massa, assim, o Marcelino topou e tal, o Gog também, deram uma força, e vários poetas, e aí fizeram. Eu vou ver se ela ainda tem. Eu fiz uma oficina com o Marcelino e me abriu bastante, assim, porque eu escrevo desde muito nova. Eu não acreditava mesmo muito nas coisas que eu escrevia, assim. Eu ia escrevendo, mas não gostava tanto, assim, dos textos, da construção. Dentro dessa oficina que eu fiz, eu fui achando as formas de eu fazer uma produção mesmo de poesia, né? Quais eram os gatilhos que me levavam a fazer essa produção até grande, né? De poesias e de ter um acervo de textos para poder, inclusive, quero fazer meu livro, né? Quero poder colocar isso no mundo também. Mas foi bem bacana porque o Marcelino, ele traz, né, umas coisas tão básicas, assim, mas que fazem uma diferença na forma como a gente enxerga também a poesia, né? Muito massa. Ele teve aqui, Itajaí. Foi essa que tu fizesse, né, Thay? Foi sim. Hoje em dia eu tenho meu potinho de frases. Depois chega uma hora que eu jogo tudo aqui na mesa e começo a encaixar. Quando eu vou ver, tem uma poesia inteira. Rogério, me diz uma coisa, eu sei que tu fizeste o teu mestrado, né? O tema foi o Islã, não foi? E o doutorado também? Tu está fazendo o doutorado, né? Agora estou
tô embrenhando aí. Quer dizer, tô bem parado como doutorado por enquanto, porque os projetos não deixam. Mas estou ainda, né? É até 2023, já cumpri as disciplinas. O mestrado foi, eu graduei na Letras e aí fui para Belas Artes por conta, né, do movimento com o teatro e com os saraus. Uhum. Então lá eu fui para dentro da arte da cena, né, do teatro da UFMG daqui, e aí a dissertação foi sobre o nome da oficina, a palavra ação, atos políticos Uhum. performáticos nos saraus e slams de BH. E aí, eu, basicamente, vou descrevendo um pouco e tal, para falar da performance, né? Que está um pouco ligada aos performáticos, teatro performativo, né? Dessa estrutura que juntou, primeiro, falar, né? Da poesia oral, da recepção, e da performance. Aí, lá é só uma descrição. E aí, no doutorado, agora, eu peguei uma professora daqui, que é a Leda Maria Martins, que é uma professora que estudou o teatro negro desde, né, o TEM, né, o Teatro Negro Experimental, o Teatro Experimental do Negro, e aí ela vai fazer um percurso grande, faz o doutorado dela nos Estados Unidos e tal, para entender como é que essa cena, ela chama Cena em Sombras, né, que ela vai falar do teatro performático e tal, e ela vai para os movimentos de cultura popular tradicional daqui de Minas, que são os reinados. E ela tem um livro que se chama Afrografias da Memória, sobre o reinado do Jatobá, que é um reinado próximo da casa da minha mãe, né, lá na Independência, perto do Sarau. Ela traz esse termo, chama afrografias, para dizer que são grafias, as danças, os cantos e essas repetições, né, da transmigração africana, né, na performance e tal. Aí, quando eu li esse livro, eu fiquei apaixonado, porque ela é uma deusa, ela escreve pra caralho, assim, escreve muito bem, e ela fala que o livro se escreveu nas memórias contadas, né, por aquele povo, não foi ela que Lindo. escreveu e tal, é muito lindo. E eu olhei esse termo e disse, eu acho que isso tem no Islã. E aí, o tema da tese é as autografias nas performances de poetas negros e negras no Islã. Aí, sobre esse conteúdo, né, e sobre a performance, né, das poetas no Islã e o que eles fazem, o que reverbera, o que são essas grafias nas interartes, o que é a literatura Sim, sim. expandida, Uhum. essa discussão aí. Aí tô aí. Voltei para Muito letras, né? lindo. Esse é no Pois estudo é, isso que eu literário. ia te perguntar. Tu voltou para letras, então. Sim, sim, né, me aceitaram lá porque o Marcos Alexandre já é do Teatro Maiombe, é o único professor, doutor negro que tem na Letras aqui na UFMG atualmente. Antes era a Leda, né? Era a Leda e aí assim, só sobrou ele no meio de um academicismo Sim. fechado Uhum. numa tradição ainda muito europeia, muito, Sempre, É. sempre. É. A academia e suas tradições. É verdade. Então tu és um letricista, como diz na minha família. Na minha família dizem que eu sou letricista. Para finalizar, então, o Rogério vai chamar a Thay e a Thay vai chamar o Rogério depois para fazer um slam aqui. Fechou. Mas eu vou falar um curtinho, não vou falar um dos grandes, não, tá? Tá. Para poder caber. Boa, Pode chamar, Rogério. boa. Boa! Agradecendo a todo mundo que veio de longe, de perto, principalmente quem veio de dentro aqui diretamente desse nosso podcast com Kátia Nascimento e Tayá Coriz. Para Tayá Coriz, a luta a voz. Às vezes penso que é fraqueza, mas pode ser só a nudez do sentimento ali, escancarada, quebrando os muros que meu peito construiu, devastando certezas, desmascarando mazelas, me fazendo pisar descalça, de dedos abertos na lama emocional do meu ser. É tanta coisa misturada, tanta vida carregada, tem até uma ancestralidade enraizada que foge de mim. Os danos da cultura afastada, da humanização retirada, abusada, da sexualização frustrada, objetificada. Carrego em mim dores da vida com os senhores, da opressão dos Açores, da chibata, da falta de amores e, por consequência, me privo da paz. De tanta inquietação, o meu grito ecoa, junto à luta de quem também não aguenta mais. Uhul! Maravilhosa! Outro nessa, outro. Pô. Sensacional, sensacional. Ai, pera que agora eu vou ter que criar um grito, né, também, poxa vida. A nossa foda é tão foda,
tão foda, mas tão foda, tão foda, tão foda, tão foda, que virou pleonasmo. Islã do orgasmo. Onde mora aquela preta, minha avó? E histórias de uma África cravada no meio de São João da Chapada, um quilombo cabaço cheio de café coado na cozinha de Dona Miúda, grande, de força no braço, taluda, de tanto carregar sapê, de voltar do garimpo sem a pedra, sem permissão do governo, vai entender por quê. Onde mora aquela preta, minha tia, que ficou sentada no ponto de ônibus, lendo histórias de Rosa Parks até de madrugada, depois saiu para cantar, vadiar, manifestejar noutras quebradas, a aurora empoderada, onde seu black ilumina as vilas e favelas, onde mora aquela preta, que fez turbante bordô, mandinga nagô, poema griot, e ensinou as meninas a serem afro-líricas. Seus poemas revestidos de luta, para quem duvida de sua conduta, empunham um punho como voluta, não moram mais no morro, não morrem mais no asfalto, todas elas hoje vivem de luta. Pou, pou, pou! Bravo! Muito obrigada. Que coisa mais linda, que coisa mais Agradeço. linda. Obrigado, Estou muito emocionada Thay, com vocês. Prazer te conhecer, prazer conhecer um pouco da sua poesia também. Oh, meu Deus. E esperar ver isso, né, na presença, esperar isso ver a gente em algum momento. Obrigado, Kátia, obrigado por essa fofura, esse amor compartilhado, sabe que eu te amo e que a gente tem muito para se ver e se encontrar. Recíproco. Rogério, onde a gente te acha? Onde a gente te acha? Diz aí as tuas redes sociais. Instagram, né? Islã Clube da Luta, Islã MG, Coletivo Sarau de Periferia, Rogério Coelho Islã, tá tudo lá no Instagram, só a gente conversar. Aí, onde que a gente se encontra? Bom, tô no Instagram, Thayacones, tudo junto com o Y, um Y só no meio, Thayacones. E só lá mesmo, né, gente? Agora, por enquanto assim, mas daqui a pouco com alguns projetos sendo mostrados. Tem também o nosso sarau, eu, o Luca e o Sérgio organizamos. Liberte seu imaginário, acompanhem o projeto. Em breve voltaremos com as nossas praças deliciosas, com todo mundo vacinado, protegido, podendo se abraçar e se amar naquele espaço maravilhoso. Então tá, muito obrigada para vocês, por vocês, para vocês, com vocês, tá? E até... Muito obrigada a vocês por esse convite novamente. E eu estou emocionadíssima de estar aqui, podendo entrevistar o Rogério, que é uma referência incrível. Eu tô nervosa mesmo, estou sem as mãozinhas suadas. Imagina de eu estar aqui junto de gente tão importante que vocês, galera. Vocês são foda, assim. Eu fiquei muito ansioso e com muito medo. Imagina, medo. A gente se encontra no Festival Literário, então, né? Encontramos. Tá bom? Muitos beijos, muitos beijos. Beijo, gente. Muito obrigada. Obrigado. Feliz demais. Demais. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.